Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá! Iniciamos mais um Unicultura. Hoje nós estamos aqui no Museu Casa de Brusque. Nosso programa vai ser especial. Vamos conhecer um pouquinho sobre o acervo, a estrutura do museu. E quem vai nos acompanhar é a historiadora Luciana Paza Tomasi. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Museu Casa de Brusque, né? O museu ele foi criado em 1953, né? É uma entidade privada sem fins lucrativos e tem um objetivo de preservar a memória e a história da nossa cidade e região, né? A Casa de Brusque, além de ser um museu, ele também é um arquivo histórico, né? Então tem documentos desde a época da fundação da nossa cidade, né? Então os documentos são desde 1860, né? E periódicos nós temos a partir de 1905. Então muitas pessoas, pesquisadores, estudantes, procuram o museu para pesquisa, né? Então a sociedade ela foi criada em 1953 por iniciativa de um grupo de pessoas, né? Chamada de Sociedade Amigos de Brusque. Em 72 é que esse grupo de pessoas consegue os recursos para criar o espaço da Casa de Brusque, né, com doação do terreno, doação de materiais para construção e tudo mais. E no início da década de 70 é que o museu, propriamente dito, pôde abrir as suas portas para receber a população. Desde a abertura do museu, né, o museu recebe diversos grupos de visitantes, turistas, escolas, né, grupos escolares, principalmente, né? Nos últimos anos nós temos convênio com o Poder Público Municipal, a Secretaria Municipal de Educação, e todos os alunos do 4º ano visitam os museus da cidade, né? Então é um trabalho assim bastante interessante e importante, né, para a formação dos estudantes. E neste último ano a Casa de Brusque também está se renovando, né? A entidade conseguiu aprovar um projeto na Lei de Incentivo à Cultura, né? E com parceiros, empresas locais, o museu conseguiu captar os recursos para iniciar esse processo de modernização, catalogação, preservação deste acervo, né? Que é tão importante para a nossa cidade e para a nossa região, né? Que é o projeto Reestruturação do Museu Casa de Brusque, que esse projeto iniciou no mês de janeiro com uma série de ações, né? Então, iniciando pela reforma de uma parte do prédio, instalando também acessibilidade nesse prédio, né, do museu, e além da reforma, a criação da reserva técnica, né, que é o local onde as peças históricas elas ficam guardadas, protegidas, né, com controle de umidade, temperatura, higienizadas, né? Então, e depois da criação da reserva técnica, foi adquirido móveis adequados, né, para conservação. E atualmente estamos no processo de arrolamento do acervo. O arrolamento é a numeração das peças do museu e também de higienização, né? Então, todas as peças do museu, elas nunca passaram por uma higienização, desde a criação do museu, né? Então, agora estamos fazendo esse processo e para futuramente criarmos, então, novas exposições com as peças que existem hoje no museu, né? Então, como eu comentei antes, toda a peça do acervo recebeu um número, que seria o número do arrolamento, né? Então, dessa forma, como vocês estão vendo, é colocado nesse papelzinho e colocado junto à peça, né?
Então, isso aqui seria o trabalho de arrolamento das peças do museu. A partir disso, as peças estão sendo higienizadas, né? Então, como as meninas estão trabalhando, né, estão higienizando metal, né? O metal, chamamos de metal nobre, porque eles são metais banhados e tal, né? Mais um trabalho bem cuidadoso, né? Então, para cada tipo de material, se for madeira, ferro, tecido, é um tipo de tratamento diferente, né? E após essa fase, as peças elas vão para a reserva técnica, onde elas ficam no ambiente controlado, temperatura e umidade, né? E a partir disso, desse arrolamento, estamos criando também coleções, né? Então, o museu será dividido em coleções e existe também, foi nomeado nesse processo, né, a comissão de acervo. Então, tudo que entrar no museu, que está no museu, passa pela deliberação dessa comissão, né, que são em número ímpar, todos votam, se sim ou se não, enfim, e para as peças ficarem no acervo ou não. E futuramente também com as possíveis doações. Jardins do Museu Casa de Brusque, nós temos alguns monumentos que são bastante relevantes para a história da nossa cidade e região, né? Temos aqui a primeira peça, que é a Joana, muito conhecida como Joana, que ela é um marco de 50 anos da cidade, né? Então, ela é de 1910. Quando ela chegou a Brusque, ela foi instalada na Praça Central, em frente ao palacete de Carlos Renault, né? Com o passar do tempo, ela esteve em vários outros pontos da cidade, até na década de 70, 80, ela ser instalada aqui nos Jardins da Casa de Brusque. Outro monumento é o mausoléu de Francisco Carlos de Araújo Brusque. Aqui, nesse espaço, estão os restos mortais da família Brusque, né? Então, Francisco Carlos de Araújo Brusque era o presidente da província de Santa Catarina na época da imigração. E a nossa cidade recebeu o nome dele, né? E outra peça que temos é o busto do fundador do museu, né, o mais abnegado historiador da nossa cidade, da nossa região, que foi Aires Gevaerd. Estamos agora no espaço da Casa de Chainel, que esse espaço a entidade utiliza para exposições temporárias, lançamentos de livros, eventos culturais em geral, né, tanto para a entidade quanto para entidades parceiras, né? E quem deseja utilizar esse espaço para alguma atividade cultural, né? Atualmente, nós estamos com algumas exposições, como, por exemplo, essa exposição de peças arqueológicas, né, que foi um projeto contemplado pelo Museu da Elizabeth Anderle de 2020, e também uma mostra filatélica, Brusque na Filatelia, né? Então, todos estão convidados a virem visitar. Essa exposição arqueológica ficará até dia 20 de outubro e a exposição filatélica até dia 30 de setembro.
A Casa de Brusque publica anualmente o anuário Notícias de Vicente Só. Este ano nós publicamos o número 68, que foi no último dia 23 de setembro. Este periódico ele foi criado em 1977 por iniciativa do seu Aires Gevaert, né? E hoje ele traz diversos textos, trabalhos sobre a história da nossa cidade e região, né? Então conta com a colaboração de diversos escritores, pesquisadores, historiadores, né? Então, que compõem os textos deste periódico. Então, quem tiver interesse em adquirir os últimos exemplares, eles estão disponíveis no Museu Casa de Brusque, e no site da Casa de Brusque também encontra-se muitos exemplares para fazer o download, né? Desde o número 1 até mais ou menos o número 50. Então, é possível baixar e fazer a leitura. A Casa de Brusque, mantida pela Sociedade de Amigos de Brusque, é uma entidade privada sem fins lucrativos, né? E ela recebe recursos municipais, né? Existe um convênio anual que é assinado que permite à entidade manter as suas portas abertas para a comunidade, né? Também existe um grupo de associados abnegados que colaboram muito com a entidade, né? Os diretores também, que são todos diretores com trabalho voluntário, né? E este ano, então, a Casa de Brusque está com o projeto, sendo executado um projeto da Lei de Incentivo à Cultura, ou reestruturação do Museu Casa de Brusque, que conta com empresas locais, né? A renúncia fiscal de empresas locais que estão patrocinando esse projeto. E essas empresas são Irmãos Fischer, Tinturaria Floriza, Irmãos Hort e Avan, né? Sem o patrocínio, sem o apoio dessas empresas locais, nós não teríamos conseguido iniciar um processo de modernização do museu, né? Como vocês puderam acompanhar um pouquinho do processo, né? Da catalogação, higienização, reserva técnica, reformas, enfim, né? E para o ano que vem, a perspectiva é conseguir mais apoio das empresas locais para continuar esse trabalho de preservação da memória e história da nossa cidade, né? E toda pessoa, toda a empresa de lucro real e pessoa física pode colaborar com o seu imposto de renda, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Casa de Brusque pelo telefone 3351-2132 e também por e-mail, que é casadebrusque@gmail.com, ou também vindo visitar aqui o nosso espaço, que está aberto a toda a comunidade, né? Tanto o museu quanto também para a pesquisa. Esse foi o nosso Unicultura de hoje. Espero que tenham gostado. Temos muito ainda para falar sobre história, cultura e arte. Um abraço, até mais. Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.